Nesta quinta-feira, dia 10 de setembro de 2009, a gente recebe aqui no Jornal da Câmara a presidente da Câmara, a vereadora Edna Flor, para dar alguns esclarecimentos sobre o seu trabalho aqui no Legislativo. Mas antes de mais nada, eu agradeço a sua presença, vereadora. Nós é que sempre agradecemos essa possibilidade, de direta aqui de comunicação. Bom, vereadora, na última sessão, que aconteceu na terça-feira, a senhora comentou a respeito de uma dívida que a Câmara Municipal acumulou com o INSS. Qual que é a origem dessa dívida? A origem é a seguinte: havia um embate jurídico sobre a necessidade ou não de pagamento do INSS relativo aos vereadores. Em razão disso, as administrações anteriores entenderam por bem esperar uma composição de um entendimento jurídico para ver ou não a necessidade de pagar. Felizmente, isso não aconteceu antes, e acabou acontecendo agora. Há sim uma necessidade de pagamento, isso já foi comprovado, e então nós precisamos de efetuar o pagamento. Na verdade, quem terá que pagar será o Executivo. É uma questão orçamentária, esse dinheiro sai do Executivo, mas há um compromisso moral, como foi a Câmara, que assumiu esse compromisso. Nós temos este compromisso de repassar os valores que a Prefeitura está honrando junto aí ao governo federal. E qual é o montante dessa dívida com o INSS? É um pouco mais de R$1 milhão. Nós não podemos precisar exatamente porque ele vem acrescido, de juros, de multas, então há um acréscimo, mas é entre R$1 milhão, R$1.300.000. Assim que a senhora assumiu o seu mandato como presidente, a senhora já iniciou as negociações com a Prefeitura com relação a tocante a essa dívida? Imediatamente, nós verificamos a possibilidade de um recurso, isso não mais era possível, verificamos uma possibilidade de parcelamento, foi possível, porém saiu uma medida provisória logo após que facilitou ainda mais este parcelamento e é com base neste agora que ele foi executado. Também no pequeno expediente da última sessão, a senhora falou sobre a questão da tarifa social do DAIA. Me parece que já existe uma comissão de vereadores aqui na Câmara tratando sobre esse assunto. Na sua opinião, o que pode ser feito para que as pessoas que realmente precisam sejam beneficiadas? Isso, na verdade tem uma comissão, ela é presidida pela vereadora Durvalina Garcia, e anteriormente nós tínhamos começado também com um grupo, era num ponto específico da cidade, no bairro Mão Divina, e o grupo da cidadania, o nosso mandato, nós estávamos nos reunindo, e como nós já tínhamos evoluído um pouco nas propostas, nós trouxemos a comissão. Acho que é importante isso, o trabalho tem que ser conjunto, é um trabalho da Câmara, isso é muito importante. Então nós parabenizamos inclusive a comissão, por essa mesma sensibilidade. Então nós estamos trazendo algumas propostas. A primeira delas é uma mudança total nas condições da tarifa social, nos requisitos para a concessão da tarifa. Por quê? Porque da maneira como ela está prevista, praticamente as famílias que estão inadimplentes não conseguem se inscrever na tarifa. Por exemplo, precisa ter um consumo de energia elétrica de 140 kW mês. Ocorre que se a pessoa tiver um ferro elétrico, um chuveiro, 2, 3 lâmpadas, ela já alcança esse, Então ela fica inviabilizada. E nós não entendemos por que é que tem que se agregar, essa é uma discussão que eu já tinha antes, inclusive com o DAIA, quando eu fui vereadora no primeiro mandato. Nós não entendemos por que se agregar o consumo de água ao de energia. São coisas diferentes, Não há como dizer que a família é mais pobre porque gasta menos energia. Esse é um conceito, ao meu ver, equivocado. Presidente, há muitas famílias nessa situação? Em Araçatuba, existe um levantamento? Existe, é um levantamento que ele vem sendo atualizado mês a mês, mas nós podemos falar que em situação de inadimplência nós temos 40% das ligações de água entre comerciais e de famílias, nós temos 40% de pessoas ou de empresas em situação de inadimplência. Ou seja, muita gente. Muita gente com água cortada, São mais de 3.000 famílias, no último levantamento que fizemos, com o serviço de água interrompido. E nós sabemos que isso é uma necessidade vital. Básica. Exatamente. Bom, eu achei interessante também um outro comentário da senhora, um outro pronunciamento da senhora na tribuna, com relação à questão do restaurante popular, que funciona durante todos os dias da semana, de segunda a sexta, e aos finais de semana o serviço não funciona. O que a senhora gostaria que passasse a funcionar também para atender essas pessoas
aos sábados e domingos? Com certeza, Paula, porque nós estamos falando de um restaurante. O que é um restaurante? É um local onde as pessoas fazem refeições. E essas refeições, elas precisam ser garantidas no dia a dia. Não há como, né, você, até eu brinco, você desligar o estômago e falar, bom, agora é feriado, nós vamos te religar na segunda-feira. Nós sabemos que isso não é possível. E, então, desde já há algum tempo, a gente vem se debatendo sobre isso. Eu tenho recortado, sabe, mesmo antes de ser vereadora, como cidadã, eu sempre ficava indignada. A hora que eu lia nos jornais, nas vésperas de feriados, o que abre e o que fecha. Então, fecha o shopping, fecha um banco, fecha não sei o quê, fecha o restaurante popular. E quando só cidadã, eu tinha que me indignar e pouca coisa podia fazer. Agora, como vereadora, eu penso que é meu compromisso colaborar, buscar formas junto ao Executivo. Temos falado muito com a secretária de Ação Social e nós gostaríamos que, além dessa abertura contínua, nós tivéssemos também uma sopa no período da tarde para aquelas pessoas que estão nas ruas. Nós não temos a refeição, né, o jantar, a refeição vespertina, né, nós não temos no nosso restaurante. E eu penso que eu penso que daria tranquilamente para que o município firmasse parcerias, ainda que parcerias informais, né, com entidades do município, por exemplo, Pastoral da Criança, grupos religiosos, para que nós servíssemos ao menos uma sopa nos finais da tarde. Por parte da Câmara, seria necessária alguma autorização, estender esse atendimento, algum documento, alguma outra coisa nesse sentido? Não, porque a Câmara até já teve aí acho que uma grande contribuição, foi no convênio com a VAP. Nós sabemos que muitos profissionais poderão ser contratados, né, através desta OCIP que está no município. Então, desculpe, não é OCIP, é uma empresa, né, filantrópica que está no município. Então, se houver necessidade de ampliar o quadro de servidores, né, de pessoas contratadas, a Câmara já deu o sinal verde, a Câmara já viabilizou legalmente esta possibilidade. Tá certo. Bom, e a Câmara também autorizou a assinatura de um convênio entre a Prefeitura e a Fundação Casa para atendimentos de adolescentes com problemas relacionados aí à lei, né? Há urgência na implantação desse convênio? Desse projeto? Urgência. Nós não podemos fechar os olhos, né? Nós temos em Araçatuba uma situação de violência e uma situação séria. Nós temos muitos e muitos adolescentes em conflito com a lei ou, né, por uma questão direta ou indireta ligada aí ao uso de drogas, isso não é novidade para ninguém. Então, ao lado de outras políticas públicas, Paula, que é dever aqui da Câmara também implementar, por exemplo, CAPs de álcool e droga, fazer um trabalho preventivo, ao lado disso, infelizmente, nós já temos adolescentes que infracionam, né? Adolescentes que estão aí cometendo furtos e até coisas mais graves. E nós precisamos de, antes de encaminhá-lo para uma internação na Fundação Casa, que é a medida máxima, a medida de internação, é necessário que o município, né, legislativo, judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar, que nós nos debrucemos sobre essas outras possibilidades. E os convênios da Fundação Casa, que começaram a chegar agora, são para isso, para que nós tenhamos a possibilidade de recuperar esse adolescente com medidas em meio aberto, como a liberdade assistida, como a prestação de serviço à comunidade, em que ele paga com serviço o erro, né, digamos assim, que ele cometeu. E o promotor da Infância e Juventude, o Dr. Lintz, até já se dispôs a vir fazer alguns esclarecimentos aos vereadores com relação à importância desse trabalho. Isso, nós temos uma reunião agendada, né? Houve na última sessão também uma entrevista com ele, até parabenizar o Fernando, né, pela maneira como ele conduziu a entrevista e ao próprio Dr. Lintz também pelos esclarecimentos. Então, nós estamos num diálogo permanente com o Ministério Público. E a senhora também, vereadora Edna, também defende a implantação de novos programas aqui na nossa cidade para atendimento justamente ao adolescente e também às crianças, né? Como viabilizar a implantação desses projetos? Olha, basicamente, assim, a Câmara ela tem que dar respaldo no sentido do orçamento, no sentido de aprovação de convênios, que é isso que nós temos feito. E ao Executivo implementar essas políticas públicas, né? Nós estamos aí aguardando, né, que eu sei que é um primeiro ano, o prefeito está trabalhando com um orçamento firmado, né, na administração anterior. Então, nós estamos aguardando, assim, com muita esperança que no ano que vem esses projetos aconteçam. Então, são projetos, às vezes, simples, né, de geração de trabalho e renda, processos, né, de inserção desse adolescente no mercado de trabalho e também, não esquecendo, dessa questão do atendimento terapêutico. Presidente, suas considerações finais agora para as pessoas que estão nos acompanhando.
Dizer que a gente está num momento assim, de muita produção aqui, né, no Legislativo. Nós estamos sempre com mais de 20 projetos na nossa ordem do dia. Há 9 meses, né, praticamente, da atual legislatura. Exatamente. Então, são projetos vindos do Executivo, mas também muitos projetos oriundos aqui, né, dos vereadores. Acho que os 12 vereadores estão procurando ao máximo, né, colaborar para que o Legislativo preste o seu serviço fundamental, né, de servir a comunidade. E nós nos colocamos nesse trabalho, lembrando apenas que nós temos aí um pequeno espinho, que é o trabalho também da fiscalização, e nós não podemos abrir mão desse dever constitucional. Muito obrigada, então, pela sua participação. Nós que agradecemos.